esse toque de sino, juntamos as mãos, palma com palma, agachou, uma reverência. E aí movimenta um pouco o corpo. Boa noite. Então, dando continuidade à nossa homenagem a Dogen Zenji Sama. Muitas pessoas têm perguntado sobre esses vários nomes, né? Que a gente se refere a ele. Na realidade, o nome dele é Eihei Dogen. Mas os outros nomes são títulos, né? Zenji é abade. E Sama é uma forma respeitosa, né, de se referir a ele. Nós nos chamamos de Warro-san, Kyosu-san, Shuden-san, que seria senhor, senhora, uma forma respeitosa de nos tratarmos. E Sama é mais elevado, vamos dizer assim, é como se fosse quase um venerável, né? Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto de Dogen Sama, que está no Shobogenzo, que é o principal texto, né, livro que Dogen deixou. E esse capítulo é o capítulo 5 do Shobogenzo, que é Shoji, que quer dizer vida e morte. Porque, de fato, a Dogen Sama sempre dizia que o que a gente precisa de verdade clarificar é vida e morte, né? E é muito interessante porque Shoji é um texto curtíssimo, né? Para tratar de um assunto que parece difícil da gente transcender, da gente realizar, né? Então, eu trouxe aqui, na realidade, 3 traduções, porque elas tocam, cada pessoa que traduz fala de uma maneira e, às vezes, cada um de nós se conecta, desperta, realiza ou cai a ficha, né? Dependendo de como ouve. Eu não vou ler as 3. Talvez da terceira eu só faça uma analogia para vocês de como essa pessoa traduziu diferente um ponto que normalmente as pessoas se pegam nele. Então, essa primeira tradução é do português, é feita por Giovanni Kakugen, discípulo de Muriyama Roshi, que é o mestre que nós estamos lendo o livro, né? Os Primeiros Passos do Zen. Foi baseado numa tradução do inglês de Thomas Wright. Também tem Kazuaki Tanahashi, que muitos de vocês talvez conhecem. Ele esteve no Brasil, convidado pelo Lama Santen. Ele tem um estudo muito profundo sobre Dogen Sama. Reiho Matsunaga, e na tradução também do francês da Joshin Roshi. Vida, morte, Shoji. Como o Buda está na vida e morte, não existem vida e morte. Ainda como o Buda não está na vida e morte, nós não somos deludidos pela vida e morte. Essas palavras são a essência dos ensinamentos dos mestres Ka-san Zen-ye e Jo-san Shinei. Isso em japonês. Em chinês, o nome deles são Jian Shan e Jin Shan. Sendo as palavras de homens iluminados, elas não devem ser negligenciadas. Aqueles que querem se libertar da vida e morte devem compreender claramente o seu significado.
Buscar Buda fora da vida e morte é como tentar chegar ao sul indo para o norte, como tentar ver a estrela polar olhando para o sul. Você acumulará mais ainda a causa da vida e morte e perderá o caminho da liberação. Apenas compreenda que a vida e morte é em si mesma o nirvana. Não existe vida e morte a ser rejeitada, nem nirvana a ser buscado. Quando você realizar isto, você estará livre da vida e morte. Não caia no erro de pensar que a vida se transforma na morte. A vida é uma fase completa em si mesma e, assim, tem o seu próprio passado e futuro. Por isso, no budismo, a vida é chamada de não-vida. A morte também é uma fase completa em si mesma e, assim, tem seu próprio passado e futuro. Então é dito que a morte é não morte. A vida nada mais é do que a vida e a morte nada mais é do que a morte. Portanto, quando a vida vem, encare e realize a vida. Quando a morte vem, encare e realize a morte. Nem as rejeite, nem se apegue a elas. Essa vida e morte é a vida de Buda. Se nós rejeitarmos isso, perderemos a vida de Buda. Se nos demorarmos na vida e morte e nos apegarmos, também perderemos a vida de Buda. É interromper a maneira Buda de ser. Apenas quando não rejeitamos ou não apegamos é que penetramos no coração de Buda. Entretanto, não tente representar isso em sua mente, não tente dizê-lo em palavras. Apenas abandone seu corpo e sua mente. Esqueça-se deles e jogue-os na morada de Buda, vivendo, sendo movido e guiado por Buda. Continuamos dessa maneira, seguindo sem qualquer esforço pessoal. Você se liberta da vida e morte e se torna Buda. Quem se demoraria na mente? Existe um caminho fácil de tornar-se Buda. Não faça o mal. Não se apegue à vida ou à morte. Tenha compaixão por todos os seres. Respeite o que é superior e não negue simpatia ao que é inferior. Liberte a sua mente de todos os desejos e aversões. Não pense em nada e não se preocupe com nada. Isso é Buda. Não o busque em nenhum outro lugar. Shoji. Agora eu vou ler para vocês a tradução feita pelo Marcos Beltrão, Ryokyu, que foi discípulo do Tokuda Roshi. E depois eu vou ler um trabalho que eu fiz numa época que eu tive que apresentar esse texto no Museu do Brasil. Então, olha como é diferente um pouquinho algumas partes importantes do texto. Esse finalzinho em que ele fala respeite o que é superior e o que é inferior, a gente às vezes fica, mas o budismo não fala, né, de superior e inferior, mas ele traduz de uma outra forma. Ele também traduz o diálogo dos mestres um pouquinho diferente. Vamos lá, para dar tempo de eu ler o comentário meu. Dizem o seguinte: quando o Buda estiver dentro da vida e morte, não haverá então vida e morte.
E dizem também o seguinte: se não houver Buda dentro da vida e morte, tampouco haverá ilusão sobre a vida e morte. Os mestres em Gasan Zenye e Jozan Shinei criaram estes dois ditos sobre a vida e morte. Como tratam-se de homens eminentemente dotados de compreensão completa, devemos esquadrinhar com todo cuidado o significado do que foi transmitido. Tentar achar Buda fora do mundo, da vida e morte, é como apontar uma carroça para o norte, quando na verdade está desejando ir para o sul. Ou fitar ao sul a cata da ursa maior, que se encontra no hemisfério norte. Se fizermos tal besteira, nosso caminho estará perdido. Temos que aceitar a vida e morte como nirvana, não querendo um nem rejeitando o outro. E tampouco devemos buscar o nirvana. Então, estaremos de fato desapegados da vida e morte. É um grave equívoco crer que a vida se transforme em morte. A vida é existência absoluta com seu próprio tempo e dotada de um passado bem como um futuro. Portanto, no Dharma de Buda, se diz que a vida é não nascida. A morte, por sua vez, também é existência absoluta com seu próprio tempo e dotada de um passado e um futuro. Da morte, podemos nos referir a ela como não destruição. Ao dizermos vida, nada mais deve ser compreendido que vida. Ao dizermos morte, devemos compreender que ali existirá tão somente a morte mesma. Por tal razão, quando a vida vier, devemos aceitá-la como ela é. E ao chegar à morte, vamos aceitá-la tal qual ela é. Não devemos nem rejeitar, nem desejar nenhuma nem outra. Vida e morte são elas mesmas a vida de Buda. Se desprezarmos uma e as rejeitarmos, perderemos com isso nada mais que a vida de Buda e ficaremos apenas com sua forma exterior. Somente quando não mais odiarmos a vida e morte, ou não mais estivermos cobiçando o nirvana, é que entraremos nessa região de conhecimento chamada mente Buda. Não devemos procurar achar definições para tal, ou palavras com que descrevê-la. Ao jogarmos fora corpo e mente e entrarmos no reino de Buda, então, ele que nos conduzirá. Se seguirmos este caminho, atingiremos o desapego da vida e morte. E sem nos esforçarmos ou usarmos nossa mente, Buda nos tornaremos. Se compreendermos isto, então, não haverá mais apego. Contudo, existe uma maneira fácil de nos tornarmos Buda. Não criemos o mal, não nos apeguemos à vida e morte. Tenhamos compaixão profunda por todos os seres. Respeitemos aqueles que acima de nós estejam e sejamos bondosos com aqueles abaixo de nós. Abandonemos o ódio e o desejo, a preocupação e a tristeza. Tal estado, como descrito acima, com tais atributos, é conhecido como ser Buda. Além disto, nada devemos buscar. Você vê que aqui ele fala a vida como não nascida, né? A gente ouve bastante isso nos textos de Dogen Sama, essa tradução. E quando ele fala a morte, se referir a ela como não destruição, às vezes a gente ouve também não extinção, né? Nada a ser extinto.
E aí, quando eu fui estudar um pouquinho sobre esse texto para apresentar um dia numa aula no Zendô, eu achei alguns comentários de um praticante, um mestre italiano, e que eu achei bem interessante, eu queria compartilhar com vocês, porque ele traz uma outra referência de uma outra época ele situa onde o shoji é usado dentro da nossa ordem, né? Então, shoji, comentários de Sô Giuseppe Forsani. Durante muito tempo, não é o texto dele, isso foi um texto que eu escrevi a partir dessas referências dele. Então, eu fiz um resumo um pouco do que eu achei que pudesse enriquecer, né, a compreensão do texto. Durante muito tempo, o shoji foi de uso exclusivo dos monges do mosteiro de Eiheiji. Provavelmente isso foi em 1350. Foi publicado em 1690 por Kozen Zenji, 35º abade do mosteiro de Eiheiji. O shoji, ainda hoje, é muito citado nas cerimônias religiosas da Sotoshu, que é a nossa ordem, sobretudo em serviços funerais e missas memoriais, por nos fazer refletir sobre o sentido da existência, vida e morte. A parte final do texto é citado em palestras para praticantes, pois despoja a imagem do caminho budista e coloca a todos, sem exceção, como capazes de realizar o caminho e tornar-se Buda, que é aquela vida-morte é de suprema importância, tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Para Mestre Dogen, clarificar vida e morte é a grande questão na casa de Buda. E isso podemos perceber em quase todos os seus escritos. Em Shoji e em Zenki, que é um outro texto que trata da vida-morte, esse tema é tratado de maneira exclusiva. Ambos são textos curtos, em linguagem simples, acessível a todos, ainda que não signifique dizer que o texto seja de fácil compreensão. A palavra Sho quer dizer vida, ou o que nasce, ou nascer. A palavra Di quer dizer morrer. Portanto, Shoji indica, em uma única palavra, a inconciliável realidade da vida e da morte. Eu digo isso porque vida e morte não vêm nunca juntas na experiência direta e pessoal de cada um de nós. O episódio que ele narra do diálogo de Ga-san e Jo-san, eu achei ele um pouquinho mais amplificado, então eu vou trazer ele aqui para vocês. Dois monges, Ga-san Zenye, que viveu em 805, de 805 a 881, e Jo-san Shinei, que viveu de 771 a 853. Caminhavam e conversavam. Jo-san falou: se não há Buda na vida e morte, não há vida e morte. E Ga-san falou: Buda na vida e morte significa não iludir-se a respeito da vida e morte. Os dois levaram suas questões ao mestre, dizendo não saber qual dos dois estava perto da verdade, mais perto da verdade. O mestre então falou: um está perto, o outro está longe. Ga-san perguntou: quem está perto? E o mestre pediu que eles voltassem no dia seguinte. No dia seguinte, Ga-san voltou a perguntar e o mestre respondeu: quem está perguntando, quem está perto, não pergunta. Quem pergunta, não está perto. Nós, seres humanos, pensamos na morte e nos preocupamos que vamos morrer
ainda que estejamos com plena saúde e na flor da idade. A grande pergunta é: por que nascer, se nascer significa morrer? Se não aceitarmos Buda no sentido de nossa vida e morte, se não pararmos de construir alternativas e meios de fuga, então, de verdade, vida e morte não têm sentido. Se não pararmos de buscar respostas, nunca faremos as pazes com a pergunta. Prática religiosa não nos dá respostas, mas sim a paz encontrada dentro da pergunta. Realizar que Buda está na vida e morte e não em outro mundo, em uma realidade à parte, significa o desmantelamento do problema da vida e morte. Buda na vida e morte significa que toda vida é Buda e toda morte é Buda. Isso é difícil de entender, porque nossa valorização da vida se dá a partir do conceito da morte, que está baseado em nossa visão limitada da vida. Buda não se baseia em conceitos, mas simplesmente vive a experiência. Dessa maneira, não podemos fazer outra coisa que estar onde estamos, aqui e agora, em nossa vida e morte, realizando a grande questão da vida e morte. Essa questão da valorização da vida a partir da morte é bem interessante, né? E aí eu queria compartilhar mais já são 7h20, mas eu queria compartilhar desse texto Zenki, que também é um texto de Dogen Sama, que trata da vida e morte, que também é um texto curto. Eu não vou ler ele porque ele é um texto mais um pouco mais complexo, eu acho, né? Para ler agora. Mas ele tem um parágrafo que eu gostei muito, que é assim: a vida é como andar de barco. Apesar de no barco nós manejarmos a vela, o leme e o mastro, é o barco que nos carrega. E nós não somos nada sem o barco. Andando no barco, nós fazemos com que o barco seja um barco. Nós devemos meditar sobre esse ponto preciso. Neste momento, o barco é o mundo. Até mesmo o céu, a água e a costa se tornaram circunstâncias do barco, circunstâncias distintas que não são o barco. Por esse motivo, a vida é a causa que nos faz viver. É a vida fazendo nós sermos nós mesmos. Ao andar de barco, a mente e o corpo, sujeito e objeto, são todos aspectos do barco. A terra inteira e todo o espaço são aspectos do barco. Nós que somos vida, a vida que é nós, também é assim. Vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.